como que eu consigo colocar o tema aqui. Não sei, isso é muita novidade pra mim. Ok. Cadê? Isso aqui é pra convidar. Acho que eu vou pôr no comentário mesmo. O poder da oração. Então, bom dia! Agora que eu tava aqui me conectando com as tecnologias da vida, eu não sei muito bem fazer essas coisas, mas beleza, vamos aprendendo, né? Deixa eu arrumar aqui pra aparecer meu papai do céu. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Então hoje, na reflexão do Evangelho, né, nos foi proposto falar um pouco sobre o Senhor, sobre o poder da oração na vida das pessoas e rezar por alguém, né, interceder pela vida de alguém. E isso tocou muito meu coração. Então eu resolvi partilhar um pouquinho sobre a minha história, né, sobre como eu voltei para a igreja, né, que eu tive um tempo afastada. E eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, né? Então, meu nome é Natália, eu sou casada com o Rafael. Nós temos 3 filhos aqui na Terra e temos 2 anjinhos lá no céu, né? E ter filhos no céu é muito especial, ainda que seja doloroso e nós não tenhamos pegado aquela criança, mas tivemos ali um tempo ela ali no ventre, né? Ter a certeza de céu, quando a gente pensa em fazer alguma coisa errada, sabe? Você tá ali fazendo alguma coisa, cai alguma coisa no chão, você pensa em falar alguma coisa errada e você já fica, opa, meus filhos no céu estão me esperando. Isso causa um processo na gente de ficar muito pensativo e o anseio de conhecê-los, sabe? Se é que vocês me entendem. Então, o tema da nossa live hoje é a importância de rezar, né? De pedir, de clamar, de ter ali... Não é um egoísmo, né? Mas é você entregar a sua vida por outro, né? Sem que essa pessoa precise ficar sabendo, né? Você pode fazer ali no seu modo escondido e muitas das vezes é melhor, né? Porque quando a gente quer mostrar que nós estamos fazendo algo por alguém que esteja num processo de conversão, esteja conhecendo a Deus, né? Ainda é muito ruim, porque às vezes essa pessoa se sente pressionada, né? Então, quando a gente faz no escondimento ali, é bem melhor. Porque aí chega Deus e essas orações chegam a essa pessoa sem ela saber. E ela começa a modelar o coração, começa a mudar, né? E ela nem sabe. E às vezes é a sua intercessão. Então, foi o que aconteceu comigo, né? E você? Já rezou por alguém hoje? Fala aí pra mim, quem tá me assistindo. Meus amigos. Ai, gente, apertei um botão aqui que não devia. Voltei. Tá. Então, o que é rezar por alguém, orar por alguém, clamar pela vida de alguém? É você ser o intermediador entre essa pessoa e Deus. Então, aquilo que eu falava, né? Essa pessoa não precisa saber que você está pedindo, clamando por ela. Você só clama, certo? No seu escondimento, no seu momento de oração diário. Ah, mas eu não tenho tempo, como que eu faço? 5 minutinhos são o suficiente para você conseguir ajudar a salvar uma alma, né? Levá-la para Deus
Nós não sabemos o momento seguinte da nossa vida, o segundo seguinte da nossa vida. E para morrer basta estar vivo. E às vezes aquela intercessão, aquela Ave Maria, aquele Pai Nosso que você fala, hoje eu vou rezar por fulano. Uma Ave Maria, Senhor, tá aqui. Eu te entrego essa Ave Maria nesse momento do meu dia, a hora que eu acordei, na hora que eu vou tomar café, na hora que eu for deitar, mas com qualidade. Uma Ave Maria que você fale cada frase com todo o amor do seu coração. Então é o intermediário, né? É você ser o intermediador entre essa pessoa e Deus, tá? É quando você entrega essa alma, você pede por ela, você clama por ela, né? Hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, nós temos o pedido, o clamor de uma mãe, né, por sua filha que está possuída por um demônio. E essa mãe, ela acolhe em seu coração Jesus, né? Só de ouvir as boas obras. Ela nunca havia visto ele. Só de ouvir falar das boas obras, ela vai atrás de Jesus. E detalhe, se você ler um pouquinho antes, Jesus estava escondido e ela o encontra. E a fé daquela mãe, né? Quando Jesus usa de uma parábola para conversar com ela, que salva sua filha. Ele fala para ela, quando ele fala alguma coisa sobre as migalhas que a gente recebe, né? E ela fala, mas Senhor, quando nós estamos à mesa, os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Ela se compara com um ser muito pequeno, sabe? Ela se humilha ali, ela fala, ela insiste, ela pede a cura. Jesus vem com uma parábola para ensiná-la algo. E ela ainda insiste, ela fala, não, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer dizer, mas os cachorrinhos também comem as migalhas. E eu quero uma fração dessa migalha. E pela fé dela, ela nunca tinha visto Jesus, e pela fé dela, Jesus fala, pode ir para sua casa, a sua filha está curada. E quando aquela mulher chega na casa dela, o demônio já não está na sua filha. A gente tem missa, adoração, rosário, momento de oração, a gente pode praticar o diário espiritual todos os dias e a gente não tem às vezes 1% dessa fé. E qualquer coisa que acontece na nossa vida ou na vida do nosso irmão, a gente fala, tá vendo? É por isso que eu não acredito, tá vendo? É por isso que eu não vou atrás. Ao invés de levantar ali um clamor e ser insistente, como essa mãe, pela salvação da filha dela, para que aquele demônio saísse da vida dela, a gente desiste, a gente se vitimiza, a gente se esconde no nosso achismo. É surreal, né? Hoje a gente tem tanto meio de comunicação, naquela época não tinha nada. Só dela ouvir falar sobre as obras que Jesus concretizava, ela já sabia que ele era o Messias, ela já tinha acolhido aquilo no coração dela. E hoje a gente tem tanta informação, tanta coisa para nos elevar a Deus, e a gente ainda erra muito no nosso processo de fé, de ter fé, né? De crer que as coisas virão, que as curas podem acontecer, que aquele nosso irmão pode ser salvo, pode acontecer a conversão. Muitas vezes a gente reza, pede, mas sem uma intenção pura, né, de coração. E ainda vira e fala, não vou rezar mais não, porque não adianta. Não adianta, não tem salvação, não vai pra frente, não vai querer saber de Deus mesmo, deixa quieto, e é isso. E a gente para de clamar por aquela alma. Coisa que Daniel não fez, né? Então, lá no livro de Daniel, no capítulo 9, eu vou ler ele um pouquinho antes do que eu vou chegar na conclusão, tá? Então, capítulo 9, do 18 ao 19, ele fala sobre a oração, né? Mas eu vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem o contexto da oração. Então, Daniel 9, 13. Segundo o que está escrito na lei de Moisés, toda esta calamidade veio sobre nós. E apesar de tudo, não nos empenhamos em aplacar a face de Yahvé, o nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Yahvé esteve atento a esta calamidade
e atraiu-a sobre nós. Porque ele, Yahvé, o nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, ao passo que nós não temos atendido a sua voz. E agora, Senhor nosso Deus, que por tua mão poderosa fizeste sair o teu povo da terra do Egito, e assim adquiristes uma fama que perdura até hoje. Nós pecamos, nós cometemos o mal. Senhor, por todos os teus atos de justiça, afasta, por favor, a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, tua cidade e tua montanha santa. Pois é por causa de nossos pecados, das nossas culpas, dos nossos pais, que Jerusalém e teu povo tornaram-se alvo de escárnio de todos os nossos vizinhos. E agora, escuta, ó nosso Deus, a prece do teu servo e as tuas súplicas. Faze brilhar a tua face sobre o santuário devastado, em atenção a ti mesmo, Senhor. Agora do 18 ao 19. Olha como ele clama. A simplicidade com que ele fala com Deus é como nós devemos fazer também todos os dias. Ele é nosso amigo, ele é nosso pai. Nós temos que conversar com Deus como se ele fosse o nosso pai. Ô pai, me ajuda aqui. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso realizar essa tarefa? Então, quando eu coloco o pé no chão, Senhor, como eu posso pedir por essa pessoa? Eu não entendo muito bem, mas eu gostaria de pedir por tal área da vida dela. Me ajuda, meu Deus. Eu quero pedir por essa pessoa, não sei mais ou menos como fazer, mas me ajuda, esteja comigo, me ensina. Olha como Daniel fala com Deus. Inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e escuta. Abre os teus olhos e vê as nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em razão de nossas obras justas, não é em razão das nossas obras justas, que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas misericórdias. Então, às vezes a gente faz as coisas e acha que está certíssimo, que as nossas ações são perfeitas, mas não. Mas em razão de tuas misericórdias. A gente não pode confiar nas nossas mãos, nos nossos feitos. A gente tem que confiar na misericórdia de Deus ao realizar as coisas. Senhor, escuta. Senhor, perdoa. Senhor, fica atento e entra em ação. Não demores mais, ó meu Deus, por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a cidade do teu povo. É um clamor assim, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Daniel era um homem temente a Deus, ele fazia orações 3 vezes ao dia e na simplicidade. Né? Ele conversava com Deus como se ele fosse ali o papaizinho dele que ele carregasse. E ele suplica por esse povo como se fosse assim: Senhor, por favor, não deixe eles perecerem. Senhor, por favor, carregue eles nas mãos. Se eles não estão conseguindo te pedir isso, Senhor, eu te peço, perdoa eles. Então é assim que nós temos que fazer com os nossos familiares que necessitam dessas orações, os nossos amigos que necessitam dessas orações, pessoas que nós encontramos em situação de rua, que muitas vezes a gente não tem coragem para parar 5 minutos e perguntar qual é o seu nome. Eu vou rezar uma Ave Maria por você, um Pai Nosso por você. A gente passa assim com o carro correndo, não abre o vidro. Aquela pessoa vem ali solicitar ajuda. Muitas vezes a gente fala, não vou dar dinheiro não vou dar não, porque é pra droga. Ainda que seja. Falar um bom dia. Ela pode até usar aquele dinheiro para vícios e afins, né? Porque nós não sabemos a realidade daqueles que estão em situação de rua.
mas Deus viu o seu coração, que você parou, você ouviu, você perguntou o nome e você clamou aquele dia por aquela alma. Às vezes seria o último dia dela e a sua oração, o seu clamor, Senhor, sabe aquele senhorzinho que eu encontrei no farol, que eu esqueci de perguntar o nome dele? Então, Senhor, eu te entrego a vida dele hoje. E aí, se aquele último for o último dia dele e a sua oração for responsável por conseguir trazer aquela alma para o céu. Já pensou nisso? Então, nessas situações, né, de familiares que estejam com problemas de drogas, que estejam com problemas financeiros, álcool, doenças que acometem as famílias, né, morte. Gente, a morte é uma coisa que devasta muitas vezes quando a gente não tá preparado para isso, né, na nossa vida. A gente acha que tá, mas na hora que acontece não está. Então, ela devasta muito, ela afasta de Deus, né? Porque fica, meu Deus, levou a pessoa que eu mais amava. Mas por que, Senhor? Essas pessoas precisam de oração para serem sustentadas na fé e não desistirem. Porque isso pode levar a um processo de esquecimento de Deus, né? De achar que não preciso mais de Deus. Se ele levou quem eu amava, vai ficar por isso mesmo, eu não quero mais saber, é isso. Essas pessoas precisam muito de oração. Quem está nas drogas também, quando aquela pessoa consome droga, consome álcool, não é ela que lidera a cabeça dela, é o próprio inimigo. Porque quando a gente não está sobre a consciência do nosso corpo, tudo que nós fazemos não somos nós. Se a gente não lembra no outro dia o que foi feito, é porque aquele momento que eu estava fazendo não era eu que estava conduzindo a minha vida, a minha alma. Então, nós precisamos clamar. Pessoas que a gente nem sabe estão passando por problemas surreais, financeiros, e isso acaba muito com uma família, gente, porque é comida, é escola, e aí aquele casamento ele pode ficar fragilizado. Então, Senhor, hoje eu vou rezar por tal pessoa, porque eu senti no coração, assim, que às vezes a gente sente, né? Tal pessoa vem assim do nada. Vou clamar por ela durante esse dia, vou pedir por ela. Às vezes uma alma que já se foi também. Então, a gente precisa ser esse intermediador. Quando a nossa vida também como fala, bagunçada, quando a gente está desordem interior, nós também não conseguimos parar para rezar. E a gente fala, fulano, reza por mim? Eu não tô conseguindo. E se a gente levantar todos os dias pensando, pode ter alguém que esteja nessa situação, porque eu já passei por isso um dia. E às vezes você não precisa nem saber o nome, fala, Senhor, tá no seu coração. Tá no meu coração que eu preciso rezar por alguém, não sei quem, por tal finalidade. O Senhor sabe, entrega essa oração para essa pessoa, né? Então eu tive afastada da igreja um tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos sem receber a comunhão, sem confissão, ou até um pouco mais, tá, gente? Porque ordem cronológica eu não tô conseguindo lembrar direito. Fiz piercing, fiz tatuagem, tudo que vocês podem imaginar. Conheci e andei com pessoas que não eram do meu convívio e realidades espirituais e que não condiziam com a minha fé, né? Nasci num berço católico, mas gostava de entender sobre outras realidades, conhecer outras coisas e conheci pessoas que podiam me apresentar. E só ladeira abaixo. Comecei a duvidar de Deus, algumas verdades que eu tinha conhecido dentro da igreja. E isso afastou algumas pessoas de mim que eu amava em Deus, né? Que eram da igreja. E eu percebi que foi me fazendo falta, né? E aí, depois de uns 2 anos afastada, não ia na missa mesmo, não queria saber, eu comecei a sentir a necessidade de voltar. E por que isso? E por que o tema da live é como a fé da minha avó?
Porque o meu processo de conversão aconteceu muito próximo do da minha mãe. Nós somos de berço católico, minha mãe nasceu em berço católico, mas o nosso processo de conversão começou depois de véia. Nós já tínhamos terminado faculdade, estávamos em vias, eu estava em vias de casar, então foi pouco tempo antes do meu casamento. E as orações da minha avó, como vó, e para minha mãe, como mãe, que nos trouxeram de volta, né, para o berço católico, para as confissões, para as missas. Então, é muito interessante isso, porque as pessoas falam a oração da minha mãe, né? A minha avó é minha avó 2 vezes e ela é minha madrinha de batismo também, mas foram as orações dela que ficaram me norteando. Uma vez que você é batizado, independente de você desviar o teu caminho, toda vez que você vai fazer algo errado, o Espírito Santo tá aqui, ó. Está errado, está errado, está errado, está errado. E as orações dela, os terços, o joelhinho no chão, as bolinhas contando aqui, ó, todos os dias, que estavam fortalecendo o meu espírito. E eu não sabia, né? Ela estava ali todos os dias assistindo as missas pela televisão, pedindo a Nossa Senhora que cuidasse do meu caminho, e isso ela foi me falar só depois, né? Quando eu voltei mesmo. E aí comecei a encontrar na rua, do nada, as pessoas que eu mais amava dentro da igreja, as pessoas que eu mais admirava. Poxa, mas por que você tá sumida? Vamos voltar. E eu ainda estava meio incrédula. E aí recebemos o convite, quando minha mãe começou a voltar também, de participar de um retiro de mulheres, né, das irmãs carmelitas. E nós participamos daquele retiro. E uma das irmãs veio no último dia do retiro, no meu ouvido, assim, falou: olha, é meio engraçado, mas isso não sai da minha cabeça. Esse piercing no seu nariz não é seu. Você vai ser uma grande mulher de Deus ainda. Chega na tua casa, arranca esse piercing, que você tá parecendo uma vaca de pasto. Gente, eu não esqueço disso. Você tá parecendo uma vaca no pasto, com aquele negocinho no nariz, e só falta o sininho pendurado no pescoço. Ela falou desse jeito. E chega na sua casa, tira isso e se abra ao que Deus tem pra sua vida. Gente, daquele dia em diante, eu caí num choro assim, aquele foi o meu encontro com Deus. E aí, dali em diante, fui convidada para participar do grupo de oração, um amigo nosso nos chamou, e aí já começamos a participar, a cantar. Eu não cantava muito assim, então passei a cantar mais. E aí, meu marido, que agora é marido, né, na época era namorado, voltou também, porque a gente se afasta e aí a gente acaba afastando quem tá perto de nós, né? E ele também não tava indo, não tava querendo saber de nada. E aí, quando a gente voltamos a tocar, a cantar na igreja. E aí foi. Até hoje, né? Nos casamos, tivemos os nossos filhos. Sou dentista de formação, trabalhei muito, muito mesmo. É a formação do meu coração, gente. Eu sou apaixonada pela odontologia. Mas hoje ela tá guardada numa caixinha. Vai completar agora em julho 3 anos que eu vivo única, exclusivamente dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, me dedicando a eles 24 horas por dia. E não para o trabalho, gente. Não para, não para, não para. É o tempo inteiro trabalhando. E isso aqui alegra o meu coração. Quando ela falou pra mim que você tá parecendo uma vaca de pasto, há quantos anos atrás? Uns 10. Eu nunca imaginei que eu estaria hoje dentro da minha casa, confeccionando laços para vender pela internet, para ajudar no nosso orçamento mensal, e estando com eles, assim, 24 horas por dia, ver o sorriso, ver os primeiros passos do Emanuel, da Isabel. Você não imagina o que Deus tem para você, e é 300 vezes mais do que você sonhou. E tudo porque ela, a minha bisa, a minha vozinha, desse tamanho, 1,48 m, aquelas perninhas curtas, indo pra missa, andando, subindo um morro gigantesco, a pé, rezando o terço, clamando: Senhor, que ela volte, Senhor, que ela volte, Senhor, que ela volte, que ela esteja comigo, Senhor, que ela volte, Senhor, que ela volte.
E aí depois ela virar e falar: eu pedi tanto por esse momento, que você voltasse para cantar na igreja. Gente, não tem preço. Não tem preço. E às vezes a gente fica naquela espera e demora, e demora, e demora, e essa pessoa não vai se converter, e não vai sair desse buraco, essas drogas não vão acabar, esse álcool não vai acabar. Esse acidente que essa pessoa sofreu, que causou todos esses transtornos, não vai acabar nunca isso? Vai, no tempo de Deus, né? Não desistam de clamar pelas almas que mais necessitam. Almas estejam elas no purgatório, alma nós mesmos, né? Nós somos compostos de corpo e alma e nós precisamos e necessitamos de trabalhar isso em nós, a nossa espiritualidade, ordenar o nosso interior. Nessa época que eu estava afastada era tudo desordenado, ouvia música ruim, só barulho. E hoje eu não consigo nem... Gente, se eu estiver ligando o carro e essas músicas estiverem passando, eu fico horrorizada. Eu falo, como que eu conseguia ouvir isso? Quando a gente está em processo de desordem, quando o nosso interior está uma bagunça, o quanto a gente precisa de ajuda em oração para sair disso, sabe? E jejum foi uma das coisas que me ajudou muito. Depois do meu processo de conversão, realmente conversão, eu precisei fazer jejum por um vício, né? Que a gente sabe que tem coisas que só saem de nós depois que a gente faz jejum. Se você tem uma causa surreal, uma pessoa que você precisa de uma libertação, assim, ó, nesse nível que você não sabe mais o que fazer, faça jejum. Jejum, assim, nas causas mais impossíveis não tem explicação, tá? Então a gente pode fazer orações espontâneas. Bom dia, meu Deus, o que a gente vai fazer hoje? Né? Vou lavar minha louça, Senhor, me ajuda aqui. Louça não é um negócio que eu gosto de fazer, me ajuda. Senhor, eu tô pendurando essa roupa, Senhor, estou saindo para o meu trabalho, é muito maçante pegar o ônibus, entrar no transporte, me faça encontrar com pessoas de Deus, me faça encontrar outras pessoas que estejam rezando perto de mim, para que eu cresça na fé, para que eu tenha coragem, para que eu saia da minha casa e traga o alimento de cada dia, traga o pão para minha casa. Começa a pedir, né? Aquela pessoa, Senhor Jesus, o meu amigo que está saindo para trabalhar hoje, que está prestes a perder o emprego e ele sabe disso, já foi avisado, sustenta ele, Senhor, nesses últimos dias, para que ele consiga ir até lá trabalhar e saia com as portas abertas, para que no próximo emprego ele consiga progredir, Senhor. Né? Aquela pessoa que perdeu um ente querido, o Senhor esteja com ela hoje. Foi ontem que nós sepultamos aquela pessoa, eu não sei como ela tá devastada, tá deitada numa cama, não sei. Esteja com ela, Senhor. Cuida dela. Simples, orações simples, conversando com o seu Pai. Né? Então vamos pedir a Deus que Ele acompanhe o dia daqueles que mais necessitam nesse momento. Senhor Jesus, esteja com aqueles que nós conhecemos e precisam de Ti. Nós Te amamos, Senhor Jesus, e entregamos a nossa vida, as nossas ações, tudo que vamos realizar daqui para frente, no nosso dia de hoje. Nos ajude a viver, Senhor, um dia de cada vez. Que nós possamos contemplar a Sua face no simples, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Que possamos ver os Seus olhos nos olhos daqueles que estão mais próximos de nós. Trabalha, Senhor Jesus, a paciência em cada um de nós. E aqueles que mais necessitam de Ti nesse momento, que tenham se esquecido, que assim como eu, Senhor Jesus, são batizados ou estavam em processo de batismo, desistiram de tudo, Senhor. Visita essas pessoas agora, Senhor Jesus.
para que busquem os sacramentos, para que estejam ao seu lado, Senhor. Os nossos dias, eles são curtos. Nos ajude a administrar o nosso tempo, Senhor, para que não percamos tempo com coisas que não crescem a nossa fé, Senhor Jesus. Que possamos acreditar em Ti só de ouvir falar das Suas obras. Que possamos acolher em nosso coração tudo que o Senhor tem para nós. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Esteja conosco nesse dia, Senhor. Vamos pedir a intercessão da nossa mãezinha, para que cuide, zele, cubra com Teu manto de amor todos aqueles que mais amamos e as pessoas que mais necessitam de Deus nesse momento, porque só o cuidado de uma mãe, a mão de uma mãe que vai abrindo os corações para que Ele entre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então hoje, gente, vamos ter um propósito da gente pedir por alguém, clamar por alguém, tá? Tenham aí no coração de vocês essa vontade, e aí toda vez que você lembrar, reza. Toda vez que você lembrar, reza. Um santo anjo, uma Ave Maria, alguma coisinha, tá? Para que você consiga trabalhar isso na sua vida, na nossa, né, gente? Porque eu também, fazendo as coisas, esqueço, tá? Então, para que nós possamos lembrar de Jesus o máximo que a gente consegue. E não tem como não lembrar de Jesus quando a gente reza por alguém. A gente só lembra de Jesus, né? Então, que possamos, durante o nosso dia, clamar a Ele o máximo que a gente pode, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui, gente, que isso é novidade pra mim, eu não sei ver essas coisas, não. Aí... Ai, meu Deus, a Ju. Me ajuda a acordar cedo e iniciar o que precisa para ter mais tempo para os meus filhos. Amém. Você e sua família têm sido um grande sinal para mim, Nath. Ô, Ju, Deus abençoe. Rezem por nós que nós rezamos por vocês, gente. Rezar é com a gente mesmo. Você está sendo usada por Deus, minha irmã. Obrigada pela partilha. Nossa, gente, eu vou chorar. Não vou conseguir falar mais, não. Não consigo ler mais, gente. Me perdoa. Só um minutinho. Acho que eu não vou conseguir. Como Santa Teresinha fala, né? Nós temos que dar nosso 100%. E depois que eu decidi dar o meu 100% a Deus, coisas grandiosas começaram a acontecer. Então, que nós possamos dar o nosso 100% todos os dias, né? Ainda que cansados, a gente tem que dar. A gente não pode tentar. A gente tem que dar o nosso 100% para Deus. Então, que possamos dar o nosso 100%. Agora, não sei que horas são, meu Deus, aqui. São 9h05. Das nossas 9h05 até meia-noite, que possamos ser o 100% que Deus nos necessita, tá? Porque às vezes nós somos o sustento de alguém. Então, que possamos ser o 100%. Ainda que o fardo seja pesado, nós podemos ser o canal da graça na vida de alguém. A luz na vida de alguém. Então, vamos nos ajudar,
Eu rezo daqui, vocês rezam daí, por todas as famílias e as necessidades que todos têm. E a gente sabe que são muitas necessidades. Quanto mais pessoas rezando e pedindo, intercedendo, mais Jesus está conosco, mais Jesus está no mundo. O mundo ele necessita disso, né? Uma vez que uma pessoa faz algo errado, abre-se portas para muitos demônios, para muitas coisas ruins acontecerem. Então, se cresce dentro de nós um espírito de Deus, de estar em Deus, de clamar a Ele a cada instante, a cada segundo, o tanto de luz que nós podemos trazer é surreal. Tanto de luz que nós podemos trazer para o mundo, os anjos que a gente coloca para trabalhar, vamos dar o nosso 100% para Deus e para as pessoas que necessitam de nós, ok? Deus os abençoe e se vocês gostaram, vocês me falem que eu vou programar. Isso foi esporádico, gente, porque mexeu muito comigo mesmo o evangelho de hoje e eu decidi fazer essa live, mas se vocês gostarem, vocês me falam que eu vou tentar fazer uma por semana. Tentar fazer uma por semana, que eu tô aproveitando que o Manuel tá dormindo, tá? Então, Deus os abençoe, nós estamos juntos em oração. Faça sempre. Você tem sido exemplo de vida para todos nós, amém. Eu amo vocês, tá, gente? Amo mesmo. Eu te amo, Dinda. Linda. Deus os abençoe, tá bom? A gente se vê então daqui uns dias. Eu vou preparar então alguma coisa, gente. Me falem também os temas que vocês gostam, tipo rotina, oração, que eu fico meio perdida, não sei o que falar. Deus abençoe. Nós vamos estar juntos então na semana que vem. Eu vou programar alguma coisa. Me falem o que vocês gostam mais. Vou deixar essa live salva lá no feed. E aí vocês podem colocar nos comentários. Tá bom? Eu não entendo muito dessas coisas, então vamos falar o que vocês preferirem, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Conheci seu perfil de madrugada pedindo para Deus um caminho. Ô, Josi. Deus abençoe, viu? Eu vou rezar por você hoje. Me manda mensagem lá no direct me contando um pouquinho, tá? E aí você me conta mais ou menos o que foi que aconteceu, que nós vamos pedir por você. Deus abençoe, fiquem com Deus, eu vou deixar salvo lá e aí vocês colocam nos comentários o que vocês preferem ver por aqui, que aí eu faço a live da semana que vem baseada nisso que vocês mais quiserem, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus.